Pronto, gente. Agora vamos dar sequência à aula, certo? Falando sobre essas três principais revoluções, principalmente Canudos e Cangaço, tá? Vamos lá. Olha, gente, problemas que ainda hoje nos afligem, como a concentração de terras, que se apresentava como o principal ingrediente motivador das rebeliões que ocorreram nos campos brasileiros na passagem do século XIX para o XX, a exploração da mão de obra camponesa e as dificuldades de acesso à propriedade rural podem ser encontradas assim nas origens da revolta de Canudos, da guerra do contestado e do movimento do cangaço. Olha, veja que essa questão das terras, né, a questão da fome, da miséria e um pedacinho de terra, essa questão da conquista de terra, minha gente, essa questão aí vem lá atrás, ó, bem lá atrás, tá vendo? Desde o período colonial, né, que atravessou aí até vindo também nas revoltas que ocorreram em 1889, tá? Ocorridas em locais distintos, a formação do Arraial de Canudos, que foi ocorrido que aconteceu da Bahia, e a revolta do Contestado, região fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina, fizeram-se a parte de luta dos mesmos atores sociais, ou seja, camponeses explorados em decorrência da expansão latifundiária. Do mesmo modo, possuíam a liderança de personagens, entendidos por seus seguidores como verdadeiros messias, Antônio Conselheiro e José Maria. Representaram, portanto, um comando que era ao mesmo tempo político e religioso, tá? Essa questão dessas revoltas populares, gente, remetem aí às origens justamente dessas revoltas que ocorreu na Bahia, a revolta de Canudos, a guerra do contestado que ocorreu no Rio Grande do Sul e o movimento do cangaço que ocorreu justamente na região Nordeste também. Vocês estão vendo aqui Antônio Conselheiro, certo? Antônio Conselheiro, ele foi conhecido aí pela população, enfim, reconhecido enquanto Messias, por quê? Ele era uma pessoa Messias e também teve outro nome que o pessoal procurava muito, porque ele era Antônio, o nome dele era Antônio Conselheiro. Por que Antônio Conselheiro? Porque ele dava muitos conselhos. Ele foi uma pessoa tão popular que ele conseguiu juntar 25 mil pessoas. Ou seja, ele formou uma cidade em Canudos, certo? Com pessoas aí deste campo aí, dessa sociedade tão sofrida e marcada por injustiças da época. Antônio Conselheiro, vou falar mais sobre ele, tá? Ele foi uma pessoa que ele era estudada, viu? Os pais deles eram pessoas que tinham condições. Os pais deles, por sinal, eram comerciantes, mas ele tem uma história muito, muito sofrida, certo? Ele também trabalhou em cartórios e era uma pessoa muito entendida, mas porque ele passou por situações particulares muito sérias, ele teve algumas perturbações. E passou aí a se tornar um andarilho. Ele andou por cidades, por estados, e acabou conhecendo muito, muito, muito da realidade brasileira. E ele era contra essa república e era a favor da volta da monarquia. Então, por conta dessas injustiças, o pessoal atrás dele, porque ele era uma pessoa muito entendida, muito compreendida, né? Dava muitos conselhos e passou a se vestir dessa forma, barba comprida e uma roupa desse jeito aí, as pessoas começaram a segui-lo, tá? Então ele foi uma grande influência aí no que diz respeito às revoltas mesmo, tá? E vamos dar sequência. Os destinos dos dois movimentos foram igualmente semelhantes, eu digo de Canudos e Contestado, com seus integrantes sendo ferozmente combatidos pelas tropas federais, tá? Porque, logicamente, que a República, quem estava tomando conta da República, que eram os marechais e generais, não eram de acordo com essa revolta de jeito nenhum, tanto essa como a de Canudos, e começaram aí a... Sim, gente, Este movimento, a gente chamou a atenção, logicamente, do governo federal, que não era a favor, justamente, nem de Antônio Conselheiro, com Arraial de Canudos, e muito menos com os cangaceiros, né? Interpretado pela historiografia, ora heróis que roubavam dos ricos para dar aos pobres, ora bandidos que corrompiam a ordem estabelecida entre indivíduos e se utilizavam de práticas não
né, legais, como forma de resistência à miséria, que os afligia, estou falando do cangaceiro Lampião e seu bando, tá? E o enfrentamento a tais movimentos correspondia deste modo tanto aos interesses da oligarquia latifundiária quanto aos de um governo que ainda almejava se consolidar em âmbito nacional e que, portanto, não poderia admitir tamanhas convulsões sociais. Por isso houve aí uma dizimação, ou seja, essa república mandou, através de conflitos, guerras, realmente, dizimar toda a população aí de Canudos, inclusive Antônio Conselheiro, e eram barbáries que cometiam, certo? Contra esse povo. E também, com respeito à revolta do cangaço, com Lampião e também todo o seu cangaço, tá certo? Eu vou mostrar aqui imagens, nós temos imagens, eu vou mostrar, tá certo? Essas imagens aqui, essas aqui, ó, uma com a revolta no que diz respeito a Canudos, tá? A população que ele conseguiu construir 25 mil pessoas. A questão de Antônio Conselheiro ser dizimado, tá? Porque além dele já ter sido antes de todo o acontecimento realmente da população ser dizimada, ele tinha sido enterrado porque ele tinha tido uma doença muito grave e tinha morrido. Mas os comandantes pediram para que desenterrasse o corpo, cortassem-lhe a cabeça, tá? E mostrassem praça pública, porque aqueles que fossem contra o governo iria acontecer a mesma coisa, viu? Por isso que na questão do cangaço também fizeram a mesma coisa, viu? Cortaram a cabeça dos cangaceiros, inclusive de Maria Bonita e Lampião, para mostrar ao povo brasileiro que ai daquele que fosse contra o governo, tá certo? Mas vamos fechar por aqui, porque para não estender muito o assunto, tá? E vamos para a nossa atividade.